Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Agora são 3h01 na capital federal. Você está sintonizado em 104,7 FM, Rádio Justiça, que você sintoniza os seus direitos. Como você sabe, aqui no Justiça na Tarde sempre temos a oportunidade de debater questões ligadas ao direito de você, cidadão, que nos acompanha sempre aqui na Rádio Justiça e também, claro, pela TV Justiça. E nós estamos agora no momento em que há uma expectativa muito grande para a Black Friday. As liquidações, como se diz normalmente, elas são muito comuns em diversos períodos. E esse, agora de novembro até o próximo ano, ele é bastante profícuo, é muito rico em oportunidades, em culturas diferentes, inclusive. Na Europa temos as chamadas soldes, outras oportunidades com promessas de descontos tentadores que são apresentados e ainda mais hoje em dia com a tentação da internet. Então a todo instante você é bombardeado com promessas de promoções que seriam imperdíveis, vão fazer uma boa economia e você vai adquirir aquele presente, aquele objeto que você tanto cobiçava em determinado momento. E agora o próximo é exatamente a Black Friday. Mas aí vem a questão, Black Friday ou Black Fraud? E nós estamos com nossos convidados de hoje para falar a respeito dessas armadilhas que são apresentadas muitas vezes de maneiras bastante tentadoras e o que diz a lei a respeito disso. Os nossos convidados de hoje, doutora Ana Carla Gomes, advogada atuante na área civil, especialista em direito constitucional, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-DF, doutor Daniel Roriz, advogada especialista em direito material e processual civil, e a doutora Carla Seminotti, advogada pós-graduada em processo civil e pós-graduada em direito do consumidor. Gostaria de, coletivamente, aos nossos três convidados, agradecer a presença aqui, aceitar, inclusive, em pleno feriado, a presença aqui conosco nos estúdios da Rádio Justiça para falar desse tema importante. Eu gostaria de eu vou começar com a doutora Ana Carla Gomes, justamente a respeito dessas questões, abordando uma questão até histórica, de certa forma, porque eu toda vez que a gente fala de direito do consumidor, eu me lembro de uma reportagem comparativa numa emissora de TV falando a respeito da era pré-Código do Consumidor e acho que na época eram aos 10 anos de comemoração da existência do Código. Era muito diferente a postura dos entrevistados, consumidores. Na primeira parecia, mas o senhor comprou alguma coisa e o senhor foi enganado? Assim, não, problema meu. Eu é que não prestei atenção. Era pré-Código do Consumidor. 10 anos depois, não, já temos uma situação de maior consciência e um consumidor mais ciente a respeito desses direitos. Quando chegamos agora numa situação como essa de Black Friday, a atenção tem que ser redobrada. É verdade, porque o consumidor, na verdade, ele já está muito ciente dos direitos dele, né? E ele corre atrás disso, ele cobra. E é interessante, até porque, assim, para levar para depois, para a justiça, aí é um outro assunto que a gente ainda vai conversar, que é mais complicado. Então, o consumidor que tem consciência dos seus direitos, ele evita problemas no futuro, né? E a divulgação, eu acredito que seja a área mais divulgada que, assim, na internet, né, na televisão, onde tem mais conscientização, né, por parte dos consumidores. Uma pergunta que eu lanço para os três, podem já eu até brinco sempre dizendo aqui, não é um debate político com a contagem de tempo muito específica, então uma pergunta que eu gostaria de fazer no sentido da experiência com relação a essa área de direito do consumidor, se a demanda por parte dos consumidores, se ela tem aumentado ao longo do tempo. O consumidor hoje é uma pessoa mais consciente. Começa com a própria doutora, depois para o doutor Daniel Roriz aqui conosco. Sim, com certeza. E o mais interessante, estava fazendo uma pesquisa a respeito dos consumidores adolescentes, porque por mais que a gente fale assim da compra, né, do adulto, mas hoje em dia é recorrente a compra dos adolescentes, né, em sites, né, que vendem maquiagem, produtos para adolescentes. Então, eles também, com 14, 15 anos, já têm uma consciência muito grande, inclusive dos possíveis golpes. Eles olham o site direitinho para ver qual é o site oficial, coisa que no passado, há 10 anos, como o senhor falou, seria imaginável, né? E hoje não. Hoje o pessoal está bem esperto, conhecedor, e é sempre importante assim, essas discussões para conscientizar mais ainda. Doutor Daniel, é isso mesmo? Exatamente.
Inicialmente, Cadu, eu gostaria de agradecer a você, a Rádio Justiça, as colegas, cumprimentar as colegas Carla e Ana Carla. É uma satisfação estar aqui com vocês. E, Cadu, o direito do consumidor é um dos direitos mais abrangentes que nós temos. Todos nós, 100% da população brasileira, é consumidor em algum momento. Desde o cafezinho da padaria até o carro, um objeto milionário que se compre, todos nós somos consumidores. E com o advento da internet e das compras online, cada vez mais o consumidor tem sido bombardeado de informações e, consequentemente, de golpes. E isso leva ao fortalecimento do judiciário e das demandas que tem aumentado cada vez mais. Sem dúvida, é uma área que vem crescendo ao longo dos anos. Acho que a doutora Carla vai confirmar exatamente essa tendência, né? Exatamente. Todos somos, né, consumidores. Mas a minha, como atuante nessa área, a minha preocupação e o que eu falo para todos, que eu sempre posto, nessa fase específica de Black Friday, os clientes, os consumidores, de modo geral, precisam se atentar à propaganda, precisam fazer pesquisa de preço, porque infelizmente, existem práticas a grande maioria, não vou falar a grande maioria, tá, mas existem a prática de algumas empresas que um pouco antes da Black Friday aumentam o valor do produto para então chegar na Black Friday poder diminuir. É a famosa metade do dobro, né? Entendeu? Então, assim, o que eu falo sempre para as pessoas, nessa época de Black Friday, já é final de ano, tá todo mundo emocionado, presente para a família, presente para tio, para primo. Então, assim, um pouquinho antes, se vai fazendo uma pesquisa de preço, o que você já estava imaginando comprar, vai analisando, ver qual é o real preço, para quando chegar na Black Friday você não cair nesses golpes de falso desconto, que infelizmente existe muito. Se torna até nessa época, eu tenho a impressão que alguns ouvintes também pensam dessa forma, é até divertido. Você se torna uma espécie de investigador de preço, assim, para assim, olha, isso aqui está com... Esse preço já dobrou na semana passada e daqui a pouco eles vão cobrar mais barato, só que na verdade não, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta específica entre a diferença entre uma situação de incompetência pura e simples empresarial, no sentido de não fazer um atendimento, não ter um controle de preço, etiqueta errada, no caso de uma loja física, ou mesmo na divulgação na internet, e do golpe propriamente dito. Há diferenças nessas situações? Sim, Cadu. Acontecem erros, normalmente, né, que são os erros que até algumas pessoas, alguns consumidores entram na justiça, né, recorrendo aos seus direitos, mas a gente chega à conclusão que são erros sistêmicos. Mas as evidências são bem claras, né? A boa-fé, os detalhes. Já diferentemente na questão dos golpes, eles estão cada vez se especializando mais. E apesar de não ser, na grande parte, culpa dos próprios lojistas ou dos donos dos sites, dos fornecedores, muitos são avisados, já têm ciência do que está acontecendo, então eles têm o dever de correr atrás para evitar isso. Mas, infelizmente, alguns não fazem, enfim, por diversos motivos, e aí eles terminam correndo junto com os golpistas, né? Então, assim, isso vale até também para os fornecedores, como alerta, para também correrem atrás. Tem profissionais que são especializados nisso, porque os golpes estão se especializando. E a parte mais fraca, mais vulnerável, são os nossos consumidores, né? Somos nós, né? Todos nós. Doutor, nesse sentido, isso me lembra um pouco aquela situação que é muito comum de se falar a respeito das autoridades, os próprios delegados de polícia, eles falam a respeito da necessidade da denúncia para que haja, inclusive, um mapeamento. Essa observação da doutora faz lembrar justamente aquela questão. Peraí, se eu tenho um registro, se eu tenho uma quantidade de denúncias, às vezes sobre uma área específica ou sobre uma empresa específica, isso já faz exatamente esse mapeamento e a possibilidade de maior sucesso na identificação de má-fé por parte de uma empresa. Exatamente, Cadu. Curiosa a sua colocação sobre a expressão a metade do dobro. Uma pessoa me perguntou recentemente se a metade do dobro é crime. E é uma questão muito interessante que me lembra uma história que aconteceu nos anos 90 nos Estados Unidos.
Um sujeito anunciou, obviamente, uma compra realizada fora do estabelecimento comercial, naquela época certamente por telefone, carta ou outro meio televisivo, e ele anunciou o seguinte produto revolucionário. Imagine nos anos 90 essa propaganda: máquina de secar roupa por energia solar, $39. Os Estados Unidos inteiro comprou a famosa máquina de secar roupa por energia solar. E os consumidores receberam em casa, então, uma corda de varal. E aí eu te pergunto, Cadu, ele mentiu? Ele não mentiu, mas ele praticou o que o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação dos anos 90, veio combater, que é a chamada deslealdade. E aí eu chego na sua pergunta. A deslealdade é crime? Ela não chega, via de regra, a alcançar um tipo penal, na maior parte dos casos. Há casos em que ela vai descambar para um estelionato, mas na maior parte dos casos ela vai ser considerada uma deslealdade processual, uma deslealdade com o consumidor, e isso é sim passível de infração pelos órgãos de proteção. Tá? Então, as denúncias são importantes, o boletim de ocorrência é importante. Nós temos diversos órgãos que fazem esse trabalho e ao longo da nossa conversa, certamente, as doutoras também vão trazer essas informações de como o consumidor pode se proteger nessas situações. Olha, isso me lembrou, nas ruas de São Paulo, por exemplo, 25 de março, Liberdade, vendedores ambulantes gritando a plenos pulmões a venda de GPS manual. Mas pelo menos ele está mostrando que é um mapa. Então nesse sentido, não há uma deslealdade porque está acontecendo lá. Diferente, por exemplo, de um caso em que na rua 25 de março foi vendido, conheço esse caso pessoalmente, feijão verde. O famoso feijão verde que nós temos bastante aqui no centro-oeste para o norte. Muito bonito, tal, a pessoa comprou e quando chegou em casa colocou na panela, a água ficou verde e o feijão ficou branco. Então, quer dizer, fazendo a comparação justamente, no primeiro caso, ele não está incorrendo numa deslealdade. No segundo, é estelionato mesmo, né? Uma situação como essa. E aí nós voltamos, justamente a questão da internet. Eu acho que um medo muito grande que as pessoas têm. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito das compras, ainda não aderi às plataformas de compras. Eu sou, talvez eu esteja ficando velho pela imagem aqui, viram meus cabelos brancos. Mas eu tenho um medo muito grande de encomendar. Por exemplo, situação que já virou clássico até dentro da internet. A pessoa encomendou um celular e realmente chega a caixa. Nossa, que celular pesado. Quando abre tem um tijolo lá dentro, alguma coisa assim. Há algum mecanismo, a gente ainda não entrou na questão da entrada da ação que vamos abordar daqui a pouco, mas há algum mecanismo no sentido de você ter garantias de uma compra dessas por internet e que eu não vou receber quase literalmente uma tijolada em casa? Então, garantia, infelizmente garantia real não. Por isso que eu volto na tecla da gente, o consumidor, ficar atento na pré-compra. Você vai olhar o valor, você vai olhar a reputação daquela loja, daquele site, você vai atrás sempre tem os sites, os comentários das pessoas. Então, o interessante infelizmente, a gente consegue judicializar muitos casos, mas infelizmente ainda a compra pela internet não é 100% segura. Então, por isso que o consumidor é que tem que realmente ter aquele cuidado inicial de, não, deixa eu ver que loja é essa. Desconfiar, sim, quando o preço é muito diferente, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, sim, infelizmente. Então, é basicamente isso. Você vai procurar a reputação daquela loja, saber se aquela loja é idônea, saber, será quem já comprou, pesquisar entre amigos, olhar lá na internet, ver o que falam daquela loja, porque a gente consegue judicializar, a gente consegue fazer a reclamação no consumidor local, no PROCON local, a gente consegue no consumidor.gov, a gente consegue até judicializar, mas até o consumidor final receber, ele já sofreu teve muita dor de cabeça, demanda tempo. Então, o ideal mesmo é que antes você faça uma pesquisa, eu costumo chamar de pré-compra. Pesquisa
qual é a idoneidade daquela loja, se aquela loja é séria, se não é. E aí, então, comprar. Porque senão, realmente, se você for ali num anúncio de um iPhone 14 de R$ 1.500, você tem que dar um alerta. Não dá para você achar, ai, me dei bem. Porque, infelizmente, o brasileiro tem muito disso também. Ai, vou me dar bem, nossa, um iPhone de R$ 1.500. Não, calma. Você vai receber um tijolo ali. Então, assim, vamos... Claro que a gente tem que olhar também que o consumidor, ele é a parte vulnerável da relação de consumo. Então, nós temos ainda no país, a gente vive numa realidade aqui no DF, que talvez nem a gente não vive nessa realidade, mas a gente tem no Brasil uma realidade de consumidores muito vulneráveis. Vulneráveis que eu digo de conhecimento, não têm conhecimento, às vezes acreditam sim, às vezes aquela pessoa ficou anos juntando um dinheiro para comprar aquele tão famoso celular, aquela tão famosa geladeira. Então, não é que ele queira se dar bem, mas é um consumidor tão vulnerável que quando ele se depara com aquilo ali, e hoje o código é por esse consumidor, o código veio justamente para isso também. Então, ele se depara com aquela, meu Deus, a oportunidade da minha vida, e acaba caindo, entendeu? Isso é muito corriqueiro e a gente tem que realmente trabalhar aconselhando os consumidores nesse sentido, da pré-compra. Um controle, inclusive, da própria emoção. Aliás, aqui tem debates aqui sobre outro tema que não é absolutamente correlato, mas se trabalha um pouco isso no sentido que falávamos de fake news. E uma da razão dos sucessos da fake news, novamente, pelo alcance da tecnologia, é o fato exatamente de que, assim como a propaganda, se mexe com a emoção. Então, o exemplo que a doutora Carla usou agora a respeito disso, ele envolve justamente a emoção. Nesse sentido, eu pergunto se já houve alguma experiência com clientes, no sentido de que eu estava, às vezes pessoas até com formação, inteligentes, mas fazem um relato de que sonhava tanto com aquilo, pode ser qualquer coisa, pode ser até, por exemplo, um presente para uma pessoa querida. E, de repente, aparece aquela oportunidade, e naquele espírito de que a oportunidade tem asas nos pés e é calva porque a oportunidade você pega pelos cabelos, você vai, pega e a oportunidade, na verdade, estava usando peruca e não era uma oportunidade, era um golpe. Esse controle da emoção já foi relatado como tendo sido um elemento crucial de alguém que teve problemas, que lhe procurou o escritório? Diversas vezes. Eu acredito que a publicidade seja uma das armas mais agressivas que todos nós somos vítimas todos os dias. A publicidade, ela tem o poder de despertar o desejo no nosso íntimo, aquele desejo mais íntimo, porque a publicidade do carro mais bonito de todos, ela passa tanto para quem pode consumir aquele carro, quanto para quem não pode. Então, ela desperta o desejo nas duas pessoas. E as emoções, elas são muitas vezes o governo da nossa mente. Eu já atuei em algumas situações que são muito comuns, principalmente na cidade de Caldas Novas, que são aqueles vendedores, os headhunters, que ficam nas ruas procurando os consumidores e oferecendo um almoço grátis, com cerveja liberada. E ao final desse almoço, se você não quiser, você vai ser ofertado uma palestra, e se você não quiser adquirir o produto que é ofertado, que geralmente é a cota de um resort, de um apartamento, de um flat, você simplesmente diz não, essa é a promessa, e no final está tudo bem. Os clientes que eu atendi que passaram por essa situação foram quase coagidos a assinar um contrato ao final, depois de já terem sido embriagados durante o almoço, assinaram contratos que não gostariam de ter assinado, e quando tentaram rescindir esse contrato depois, 2, 3 dias depois, perceberam que a multa rescisória era de 50% do valor do contrato. Portanto, a propaganda, ela tem esse poder muito forte sobre o cliente, e a forma de abordagem é a mais diversa possível, online, presencial, e todas elas visam pegar o cliente pela emoção, que é o lado mais vulnerável. Quanto mais emocional, menos racional e mais vulnerável a sofrer um golpe, a assinar um contrato que não gostaria.
Qual a diferença entre uma tentativa de golpe e uma abordagem comercialmente agressiva? É possível, não sei se o termo está muito genérico, mas é possível se trabalhar em cima desses dois conceitos? Cadu, eu acredito que a intenção, o direito, ele trabalha muito com a intenção tanto do agente quanto da norma. Portanto, a intenção do agente é que vai diferenciar uma situação da outra. Tá? Em algumas situações, nesses casos, como eu narrei agora, quase se aplica um estelionato, porque você reduz a capacidade de processamento do sujeito para fazer uma venda que ele não gostaria e que você sabe que ele não gostaria de realizar. Portanto, eu acredito que sim, nesses casos é possível mensurar por meio da intenção do agente. Eu gostaria de abordar algumas questões específicas. Como eu disse, ainda estou na fase da tentativa de defesa e quando já há uma abordagem internet ou pessoal. Casos que talvez sejam os mais comuns. Por exemplo, a questão do frete. Às vezes há uma oferta que é apresentada, o preço está razoavelmente dentro de uma certa faixa, mas isso pode não se percebe, depois o frete, por exemplo, é que vai dar a diferença. É um caso muito comum também. Sim, sim. E, inclusive, essa questão do frete ela também tem refletido muito judicialmente quando o cliente tem o direito de devolver durante 7 dias, que depois a gente pode se aprofundar mais nessa questão do arrependimento, né? Sem querer justificar, o cliente pode devolver nas compras feitas de maneira online, né? Feitas à distância. O nosso Código de Defesa do Consumidor garante isso. E algumas lojas, né, alguns fornecedores têm a prática de falar, não, tudo bem, você pode devolver, mas vai ter que pagar o frete. E, infelizmente, até os dias de hoje, eles são informados, né, os órgãos de defesa do consumidor entram em contato, informam e eles insistem nessa prática. E realmente também pode até ser levado também para uma segunda intenção, né? Até uma questão de golpe. Por quê? Vende bem mais barato, né? Coloca realmente uma promoção atrativa, vai fornecer o produto, mas se você na hora coloca um frete acima do normal, né? Ou então um frete que não convém para o consumidor. E outra coisa, eles colocam geralmente isso aí é para o consumidor também ficar atento, na propaganda, um reloginho. E aí o reloginho fica rolando nos próximos 5 minutos, faça a sua compra. 4 minutos, 3 minutos. E a pessoa vai naquela ânsia, porque nosso Brasil é enorme, né? Temos consumidores com mais acesso, né, às informações, outros com menos. E a pessoa naquela ânsia clica, paga o tal frete e depois, quem é que protege? Ele tem um problema. Então, assim, isso aí tem sido uma questão recorrente. Passagem de avião acontece isso também, o reloginho fica rolando. Tem a questão das taxas aeroportuárias, você vê assim, nossa, que maravilha, assim, não, mas quanto de taxa? E aí clicou e a pessoa, já foi feita a compra. Vou ficar aberto para todos, tá? Mas vou ficar com a doutora ainda. O frete está ok, os preços estão razoáveis, tudo é favorável. A pessoa clica e espera, só que o reloginho que rola é o do prazo de entrega. Aí, previsão de entrega de 2 dias. 3, 4, 5, 6, os dias vão passando e o produto não chega. Temos provavelmente um problema aqui. Sim, sim. Isso aí é o que a doutora Carla comentou. É a fase da pré-venda. Então, nessa ânsia de comprar rápido, essa rapidez a gente não faz bem ao consumidor. Vamos analisar quando que vai ser entregue, porque não adianta nada a gente ir naquela pressa e depois, obviamente, a outra parte vai falar o que não deveria. Não, mas eu não garanti que ia entregar em tanto tempo. Só que é um tempo de entrega razoável, né? O consumidor tem que ser respeitado também nesse aspecto. Então, assim, é mais um item para a gente atentar na pré-compra. Conscientização, não vamos comprar tão rápido, por mais que dê vontade, às vezes é melhor perder aquela compra do que ter uma dor de cabeça. Mas o Código de Defesa do Consumidor ele também tem mecanismos para ajudar, né, a solucionar esse caso, embora não seja o ideal, porque é um desgaste, né, como a colega falou, um desgaste por parte do consumidor. E talvez nem sempre tenha a resposta como ele deveria ter, né?
Vamos para mais uma situação que ela é causada pela tecnologia e que eu já vi muita discussão sobre isso. O Pix é um facilitador na vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele acaba sendo um instrumento que pode prejudicar quem for mais apressadinho na hora de fazer uma compra. Ai, o Pix. Esse Pix... o que acontece? A gente está vivendo na era do golpe do Pix. E isso vem de todos os lados, no direito do consumidor, contratos, enfim, porque o Pix virou, ele é muito facilitador no nosso dia a dia. Então, às vezes, nós como consumidores já estamos empolgados com aquela compra. Não, aí eu faço o Pix. Então, às vezes, você faz o Pix, você não sabe nem direito para quem você fez, você... Em tese, deveria ser, quando é estabelecimento físico, quando você paga alguma coisa no Pix, é muito mais fácil de devolução, de desfazer ali aquela transação. Mas na internet, infelizmente, não é o que encontramos. Então, assim, o que eu indico, normalmente, você quer fazer à vista, você quer fazer um pagamento à vista, pega um boleto, faz no boleto, ou faz no cartão de crédito à vista, evita o Pix, principalmente se não for esses sites mais conhecidos, mais popularmente conhecidos de uma forma da sociedade, do consumidor ali, porque o Pix ele é para facilitar, mas em algumas relações de consumo ele acaba dificultando. Eu, pessoalmente, recebo algumas gozações dos colegas, vocês que estão me ouvindo, os colegas aí que estão me ouvindo agora, justamente porque eu digo que eu não uso o Pix para determinadas transações, eu prefiro imprimir o boleto para pagar. Está certíssimo. Tá vendo aí? Os colegas de redação estão me ouvindo aí agora? Tá certíssimo, está se precavendo de muito golpe. Eu lembro que, inclusive, relatos de pessoas, eu lembro de numa mesa, as pessoas conversando, e falei assim, não, fiz o pagamento, uma das pessoas, que talvez tenha sido a situação mais chocante, ela fez o pagamento, veio a foto pelo WhatsApp, onde ela estava negociando, com pessoas que estavam com a camiseta colocada em torno do rosto, nitidamente estavam dentro de uma cela, e diz assim, obrigado, otário, pela sua contribuição, seu dinheiro vai ser bem gasto no nosso churrasco aqui. Ainda tiraram. Com a cara da pessoa que tinha feito o pagamento do Pix. Lógico, é um instrumento, é uma ferramenta, mas como toda ferramenta, ela tem de ser bem utilizada. Nós estamos aqui em 104,7 FM, falando com os nossos convidados de hoje, doutora Ana Carla Gomes, doutora Carla Seminotti, doutor Daniel Roriz, advogados, a respeito das possibilidades de golpes que existem e que estamos todos à mercê na possibilidade de sermos vítimas de algum tipo de golpe, exatamente por causa desse período da chamada Black Friday, e que já virou meme até as pessoas falarem quando é a diferença entre a Black Friday e a Black Fraud. Agora, eu gostaria de perguntar a respeito da previsão do Código de Defesa do Consumidor. Falamos a respeito de algumas situações, podemos voltar, quiserem citar outros exemplos, inclusive, até peço que façam isso para podermos passar para nossos rádio ouvintes. Quando eu, na condição de consumidor, devo procurar um advogado? Provavelmente vão dizer que até mesmo antes, dependendo do negócio que eu vou fazer. Deixo livre para quem quiser começar agora. Olha, como a colega colocou, Cadu, existem as situações de pré-compra, compra e pós-compra, não é isso? E você levantou agora há pouco uma questão muito importante que é sobre o atraso nas entregas. O que o Código de Defesa do Consumidor diz nessas situações? Tanto no atraso na entrega, quanto no produto que é recebido com defeito ou inutilizável. O que o Código de Defesa do Consumidor traz nessas situações? O artigo 35 diz o seguinte, que se o fornecedor do produto ou serviço recusar o cumprimento da oferta, ou seja, a propaganda era entrega em 7 dias úteis, passados os 7 dias a entrega não foi realizada, o consumidor pode alternativamente escolher uma das 3 situações previstas na legislação, sendo que a primeira é exigir o cumprimento forçado da obrigação. E aqui eu gostaria de destacar, Cadu, que é o cumprimento forçado, mas não à força. Porque em muitas situações o consumidor enraivecido com a situação vai até o estabelecimento e quer brigar e aí quer arbitrar as próprias razões e acaba perdendo a própria razão, não é isso?
Então, como é feito essa exigência? Tudo formalizado, por e-mail, por WhatsApp, pelos canais oficiais da empresa fornecedora daquele produto. Sendo formalizado e não cumprido, o judiciário pode ser imediatamente acionado, juntamente com os órgãos de proteção do consumidor. Além dessa alternativa, o consumidor pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente e, como última alternativa, o Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de rescindir o contrato com direito à restituição da quantia paga mais perdas e danos. Então, se você, consumidor, fez uma compra, a entrega não foi realizada a tempo, ou o produto estava inutilizável, tinha um vício, veio quebrado, veio com um defeito, você pode utilizar uma dessas 3 ferramentas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Doutor, o senhor abordou uma questão agora muito interessante, que eu acho até que é relativamente pouco abordada, até pelos meios de comunicação, que numa época em que as pessoas têm um grau de indignação exacerbado com relação às próprias argumentações, então eu tenho certeza que todos já tiveram a situação de ter que acalmar um cliente, tanto do ponto de vista do direito do consumidor como qualquer outro caso, e que o indivíduo, possuído por essa indignação em relação a um direito que foi ferido, ele quer justamente, se possível, ele poderia, se ele pudesse, ele pularia no pescoço do indivíduo do qual ele acha que foi vítima. Essa situação eu tenho certeza que é absolutamente comum. Acalmar o cliente para dizer que, calma, existem canais adequados em um tempo específico que pode ser utilizado a seu favor. Isso mesmo, né, doutora? A gente também faz um pouquinho papel de psicólogo, se é assim que eu posso, né, que eu posso chamar. Até porque eu alerto muito, em alguns casos, que a gente, né, o contato com o advogado evita até um problema futuro de vias de fato. E, gente, isso é muito comum. Né? Isso é muito comum. Agora, também, voltando para a fala do colega, do doutor Daniel, quando ele falou assim da questão de perdas e danos, né, que o cliente tem esse direito, muitos clientes estão recorrendo ao judiciário, porém, pedindo danos morais, e, em alguns casos, uma dor de cabeça tremenda, desde o financeiro até emocional, enfim, problemas na família, que uma compra, porque a gente não está falando só de compras de pequeno valor, mas de grandes valores. E esses clientes recorrem achando que vão ter o amparo, apesar do nosso Código de Defesa do Consumidor ser maravilhoso. Ultimamente a gente tem ouvido muito a seguinte frase, ou lido muito: essa dor de cabeça tem sido, entre aspas, um mero dissabor. Ou seja, o cliente não recebe nada mais assim, quando recebe algum valor, só talvez a restituição, não recebe um dano moral, aquela dor de cabeça que ele teve foi um mero dissabor, infelizmente, e muitas vezes nem a correção monetária está sendo dada para esse cliente que tem esses direitos que o doutor Daniel comentou. Doutora, doutora, queria fazer uma observação, por favor. É por isso que eu volto a falar da pré-compra. O que acontece? O judiciário hoje está, os colegas bem sabem, está abarrotado. Então, assim, o ideal e é um serviço que eu também presto aos meus clientes, o ideal é tentar realmente ficar bem atenta na pré-compra para que não caia nesse nenhuma dessas situações, mas caso venha a cair, eu faço esse tipo de trabalho com os meus clientes. Claro, os que chegam até mim e já não fizeram isso. Você já fez reclamação no consumidor.gov, você já procurou o PROCON, você já tentou com a loja. Então, assim, eu faço também, porque às vezes o cliente, quando ele chega até o advogado, ele já está ali ele já não vê mais saída, mas muitas vezes tem, antes de judicializar. Não que judicializar não possa ser uma saída, também pode, e eficaz também. Só que ela é mais demorada, o custo é maior. Então, assim,
eu trabalho muito nessa linha também, quando o cliente vem, e aí, você já fez? O que você já fez para tentar resolver? Não, doutora, mas eu não aguento mais, porque não, vamos tentar. Então, vamos sentar, a gente senta. Muitas vezes eu entro no consumidor.gov com a cliente, faço reclamação, entro em contato com as lojas, com os números da loja, enfim, para tentar resolver isso antes de judicializar. Porque realmente é igual a colega falou, né? E nesse momento nós somos, além ali do instrumento para tentar resolver ali, também psicólogos, porque a gente tem que estar... Nós normalmente estamos, né? Temos que estar tranquilos para poder abrir os olhos daquela cliente, porque às vezes ela já chegou ali e realmente, quando procura um advogado é porque já está, não aguento mais, eu preciso. Mas se a gente for, de repente, por esse caminho, a gente ainda consegue resolver antes de judicializar, e muitas vezes, eu pelo menos na minha prática, tenho bastante sucesso com isso, e os clientes saem assim, muito satisfeitos porque conseguiu resolver. Porque, de fato, às vezes, o que o cliente vai receber ali do valor que foi gasto, às vezes a gente até consegue fazer um acordo e a loja pagar um valor a mais, não é muito diferente do que o judiciário tem concedido, entende? Então, não compensa pela dor de cabeça, porque ainda são poucos, mas ainda existem alguns clientes que acham que, se for para o judiciário, vai ganhar rios de indenização, e, infelizmente, a gente sabe que no direito do consumidor não tem sido assim. Então, quando a gente consegue, a grande maioria, pelo menos na minha prática, a grande maioria tem êxito, os clientes saem muito satisfeitos, porque costuma ser algo mais rápido e ele recebeu e conseguiu resolver o problema dele. Então, esse lado assim da advocacia extrajudicial no direito do consumidor tem valido bastante a pena também. E os consumidores têm saído satisfeitos. Doutora, parece que adivinhou justamente a fazer essa pergunta, que era justamente a questão de muitas pessoas, às vezes, eu vejo comentários assim, não, mas eu não vou pro PROCON é só medida administrativa, mas é eficaz. É eficaz. É eficaz. O PROCON, ele é eficaz. Tanto o PROCON quanto o consumidor.gov são realmente canais que realmente são eficazes. Tem, sim, uma resposta. Vá ao PROCON da sua cidade. Aqui do DF também, nossa, o PROCON do DF aqui é muito célere, muito atuante, então vale a pena, sim. Claro que o que acontece? A gente vive, hoje em dia, todo mundo vive na correria, né? É todo mundo assim. Então, às vezes, você tem que se dirigir ao PROCON, sentar, esperar um pouco. Demanda um pouco de tempo, como tudo. Então, às vezes, o consumidor, eu não posso esperar. Então, muitas vezes, a gente não procura um serviço eu não posso esperar, vai demorar. Não, mas você demora um pouquinho ali, mas você consegue. E hoje em dia, todos os postos do PROCON do DF já tem o e-mail, você pode mandar por e-mail, não necessariamente tem que ir lá. Vez ou outra você tem que ir lá para apresentar algum documento, mas é muito raro. Então, você manda o e-mail, eles sempre cumprem os prazos direitinho de resposta. Então, é bem eficaz, sim. Doutora Ana Carla, é uma pergunta que ela corre risco de ser um pouco genérica, mas que eu vou fazer a tentativa assim mesmo. Qual o limite entre a possibilidade de uma ação na área civil e quando ela já começa a passar para a área penal, nessas questões de direito do consumidor? Sim, na área civil fica até a parte assim, onde no nosso Código de Defesa do Consumidor trata de apenas, entre aspas, danos que não chegam a esbarrar na esfera penal. Para isso, nosso Código de Defesa do Consumidor colocou bem direitinho a parte dos crimes. Então, temos crimes alencados contra o consumidor, por exemplo, a propaganda abusiva, né? Então, depende do fato. Diante do fato, a gente vai conseguir, é uma linha tênue, mas a gente vai conseguir discernir se é um crime ou não. Se não for um crime, esfera civil. Se for crime, vamos para registrar um BO, vai para a esfera penal, o que também não vai deixar do cliente ter o direito de recorrer na esfera civil, né, por um possível dano moral, enfim. Mas vai estar lá, até por isso é interessante essa educação em relação aos fornecedores,
Porque muitos têm que ter consciência que algumas coisas, algumas práticas que eles acham que são normais, são crimes. Vai ser registrado um BO, vai ter investigação. E muitas vezes chegam assim a conclusões de redes. Então, assim, foi com um cliente, com 2, com 3. Então, assim, essa educação não serve somente para o consumidor, mas eu creio que também para os fornecedores, para eles terem consciência. E mais do que isso também, a questão da punição. Eles podem ser apenados, tem questão de multa, né? Até, de repente, até mesmo de fecharem a loja. Então, pode, e é interessante isso até pela questão do caráter pedagógico. O que é o caráter pedagógico? Alguns fornecedores, algumas linhas, precisam aprender a respeitar o consumidor, saber que o consumidor é o polo fraco, saber que tem direitos e que esses direitos precisam e devem ser cumpridos. Até uma vantagem do ponto de vista da doutrina com relação a como se desenha a área penal, que é aquela questão da tipificação. Então, o fato, ele tem que ser subsumido a uma situação muito específica. Então, já tem a previsão legal de que determinada atividade... Não, isso aqui é crime. Você não pode fazer isso. Isso facilita no determinado. Sim, e não se limita, inclusive, ao Código de Defesa do Consumidor. Pode ir além para o Código Penal. O Código de Defesa do Consumidor alenca, né, coloca alguns tipos de crime, mas na esfera penal vai do estelionato, enfim, até para outros tipos penais. A doutora tinha falado, inclusive, aliás, acho que os três mencionaram algo nesse sentido, de que o consumidor, ele é o elo mais fraco. Muitas vezes até imaginamos, direito do consumidor é uma coisa um pouco micro, digamos assim, o problema do fulano, o problema do vizinho e tal. Mas, na verdade, e a observação da doutora me parece que puxa um pouco isso agora, na verdade, às vezes estamos falando de crimes muito sérios, às vezes em escala global, envolvendo grandes redes e que atuam exatamente nesse período agora, né, doutor? Perfeitamente. Cadu, se pensado somente do lado do consumidor, pode parecer micro, mas quando se pensa do lado do empresário, é macro. E eu trago aqui como exemplo as empresas de turismo que recentemente tiveram muitos problemas. 123 Milhas, Urb, que foram de conhecimento público. Portanto, para o consumidor, foi um valor razoavelmente pequeno. Mas e para a empresa? São valores milionários. Então, o direito do consumidor está longe de ser um direito micro e um direito apequenado. Ele é, na verdade, um direito macro e um dos maiores que nós temos, pensado por esse ângulo. E eu achei muito interessante a abordagem da doutora, que trouxe o aspecto psicológico de como se dá o trabalho de recepcionar esse cliente que chega até você com um desejo, às vezes, de vingança. Ele não quer o dinheiro de volta, ele quer uma vingança, ele quer quase sangue. Então, é um trabalho, tem uma frase célebre no direito que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, é perfeitamente esse o trabalho que nós temos que fazer, muitas vezes, de acalmar o cliente e direcionar essa frustração, essa raiva, para o canal adequado, né? E eu trouxe aqui, Cadu, as 5 principais alternativas que nós temos hoje no direito brasileiro que podem resguardar você, consumidor, que foi lesado, se sentiu lesado e não teve a sua reclamação atendida. Os 5 principais canais que nós temos ativos hoje no Brasil são, primeiro, PROCON, que funciona, como a doutora Carla bem mencionou, funciona e funciona bem na maioria dos estados. O segundo é o consumidor.gov. É uma plataforma, se você ainda não conhece, é uma plataforma governamental que visa mediar consumidor e empresas. Essa plataforma, Cadu, tem um índice de solução de 78,20% dos casos. Portanto, quase 80% das reclamações são solucionadas. É uma plataforma que tem eficácia, funciona. E dos 80% que não são solucionados, 98,6% são respondidas. Então, se você procurou outros canais e não teve a sua resposta adequada, procure o consumidor.gov, que certamente você vai conseguir uma resposta lá. Não tendo uma resposta nessas duas vias, existe uma terceira alternativa que muita gente até desconhece, Cadu, que é a Delegacia do Consumidor. Existe a DECOM
em quase todos os estados e funciona. Os boletins de ocorrência, eles ajudam no mapeamento dessas empresas e a massa de denúncias leva a uma medida. Porque a maior parte dos consumidores, ao se sentir lesado, tenta 1, 2 vezes por 1, 2 vias e deixa para lá. Dá trabalho demais, o valor é pequeno às vezes e o desgaste é maior do que o lucro, então deixa para lá. O deixa para lá é muito perigoso, porque o deixa para lá meu, seu, do outro, é o lucro do estelionatário. Então, a Delegacia do Consumidor precisa ser acionada. Além disso, nós temos o Ministério Público, através da Promotoria do Consumidor, que na maior parte dos estados, aqui em Brasília pelo menos, funciona por meio online. Todos esses meios que eu mencionei são online, então você não precisa se deslocar até lá, basta fazer uma denúncia online através dos sistemas próprios que você vai ter a sua denúncia respondida. Esses são os canais oficiais e os órgãos governamentais que tratam sobre o direito do consumidor. Além deles, nós temos as associações civis. As mais conhecidas são o Reclame Aqui, que é uma plataforma privada, mas que funciona muito bem, e o IDEC, que faz esse mesmo trabalho e funciona muito bem. Então, se você foi lesado em algum momento, no pré-compra, na compra ou no pós-compra, procure uma dessas 5 plataformas que certamente você vai ter, antes do judiciário, a sua demanda atendida. Pergunta para os 3. Normalmente, quando falamos particularmente nisso, às vezes algumas pessoas do setor empresarial reclamam que as empresas são normalmente retratadas como grandes vilões. Há interesse de empresas sérias de que haja uma pacificação social, digamos assim, do consumidor, que essas questões sejam resolvidas, porque essa imagem negativa é ruim para os negócios, da experiência no dia a dia dos escritórios. O que podemos dizer a respeito disso? Deixo em aberto novamente. Se eu puder complementar a resposta, Okay. É muito comum, ao realizar compras, e especialmente ao ser consultado para o pré-compra, como a doutora Carla mencionou, consultar o ranking dessas empresas nessas 2 plataformas. Eu, pelo menos, costumo fazer isso, consumidor.gov e Reclame Aqui. Essas 2 plataformas ranqueiam as empresas e ali você consegue verificar quais são as principais reclamações que aquele fornecedor tem sobre si. Se há atraso na entrega, se há vício no produto, se aquele produto realmente funciona, se aquela propaganda é verdadeira. Então, tudo isso você consegue verificar num pré-compra. Essa já é uma forma muito eficiente de evitar um golpe. Verificar as plataformas Reclame Aqui e consumidor.gov sobre a reputação da empresa com quem você vai negociar. E são essas as empresas, pegando o gancho, que normalmente se verifica, olha, tem uma reclamação, o cliente já está vindo até mim como advogado, e eu verifico aqui não, mas essa empresa aqui normalmente resolve bem, já verificando nessas mesmas plataformas. Normalmente um acordo poderá ser conseguido ali. É interessante para a empresa que isso aconteça? Sem dúvida. A imagem da empresa, as empresas sérias visam preservar a imagem de forma absoluta. É muito comum nos Estados Unidos, principalmente, as empresas elas preferem devolver o seu dinheiro a te ver insatisfeito. Então, no Brasil, essa cultura começa a florescer com o Código de Defesa do Consumidor. Quanto mais eficiente se torna o Código de Defesa do Consumidor, maior a preocupação do fornecedor em manter a sua reputação. Então, acredito que sim, nós estamos indo por esse caminho. Eu vou inverter um pouco o nosso fluxo aqui, vou com a doutora Carla Seminotti, por aí, né? Eu concordo com o doutor Daniel nessa, quando chega, mas o que eu acho que ainda está faltando para as empresas as empresas estão tendenciosas a negociar, a fazer o acordo, a realmente reparar o dano ali ao consumidor, mas, infelizmente, tem precisado chegar a esses órgãos de defesa. Eu acho que isso ainda falta para as empresas do nosso país. Tentar, no dia a dia ali, não cometer essas irregularidades contra o consumidor. Acho que isso ainda falta um pouco e talvez seja porque ainda existe essa cultura de que não vai dar em nada, entende?
tem sim muitas empresas sérias, muitas empresas idôneas, a gente não estou falando isso que não tem, mas precisa-se ainda chegar aqui. E o ideal seria que nem chegasse, que as empresas começassem, de um modo geral, a observar essas regrinhas, essas regras do direito consumidor, que são regras básicas ali, para que não precisasse chegar até aqui. Mas, realmente, quando chega até aqui, a gente se percebe que esses órgãos aqui têm, assim, uma margem de êxito, de resolução do problema muito bom. Por isso que eu digo que o consumidor, ele não pode, e é o que o doutor Daniel também falou, não pode desistir na primeira barreira ali. Eu sei que é chato, que vou demandar, mas a gente é um trabalho de formiguinha, e é um por um. É um consumidor que tem que fazer isso. Se você se sentiu lesado, vá atrás que, na grande maioria, acho que chegou no PROCON, você já vai ter uma solução ali. Então, você precisa ir atrás mesmo, porque você vai estar ajudando o próximo consumidor, o consumidor vai estar ajudando o próximo, e quem sabe, lá na frente, a conduta das empresas, de fato, comecem realmente a mudar. Doutora Ana Carla, eu vou evoluindo um pouco nessa questão. Me parece que é um pouco, então, pelas respostas, é uma questão muito cultural do ponto de vista da sociedade. Não só do ponto da questão da reação do consumidor, primeiramente, na verdade, antes de ser reativo, ser proativo no sentido de fazer as buscas no pré-compra, percebendo alguma irregularidade, procurar a defesa do direito, e as empresas, aos poucos, na medida do possível, irem se adequando a esse tipo de resposta, a esse tipo de demanda. Há uma questão cultural aí nisso, me parece, não? Sim, e a colega fala na questão da empresa, e eu fui imaginando, revendo alguns casos de grandes empresas. Se a gente parar para pensar no número de funcionários, a estrutura é muito grande. Então, não adianta, é uma boa indicação você ter lá em todo estabelecimento, nos caixas, o nosso Código de Defesa do Consumidor lá, bonitinho, mas é interessante que essas equipes de brasileiros, como nós, que temos essa cultura, sejam treinados, que essas equipes sejam treinadas, sejam ensinadas, a tratar o cliente com respeito, a colocar essas normas, que parecem uma coisa tão distante, essas normas do Código de Defesa do Consumidor, colocar em prática, atender, escutar, de repente, aquele consumidor que vai ali, vai falar com o gerente, mas o gerente acha que não é problema dele. Manda para outro setor, e manda para outro setor. E aí a dor de cabeça vai se formando, o problema não vai sendo resolvido. Então, essa cultura, apesar dela estar sendo solidificada, ela pode mudar. E eu acho que vem mudando. Por isso que é importante assim, essas iniciativas. Eu tenho esperança ainda de ver assim, algum programa de treinamento em massa dos funcionários, porque as empresas têm interesse nessa pacificação. Eles colocam, as empresas sérias colocam um selinho, olha, aprovado por tal instituição, em primeiro lugar em tal plataforma. Então, é uma troca interessante. O consumidor não vai ter trabalho, dor de cabeça, o fornecedor vai poder vender, para fomentar o nosso comércio. Enfim, vai ser bom para todo mundo. A doutora falou a respeito justamente, eu fiquei imaginando aqui, às vezes vemos, até as propagandas mesmo, como um diferencial, grandes estoques gigantescos, parece até aquele depósito dos caçadores da Arca Perdida com muitas coisas lá, e às vezes aquilo dá um certo medo, assim, mas eu vou comprar, eles vão saber que o meu produto está naquele e-mail e vai chegar até mim. Isso está diretamente relacionado, primeiro, à questão tecnológica e, como a doutora disse, ao treinamento e à manutenção da qualidade de atendimento das empresas, o que é um direito do consumidor também. Isso, em todos os níveis, Desde o atendente que está mexendo com a logística, até o atendente que está falando com aquele consumidor que vai ali fazer uma pequena reclamação. Então, certos problemas poderiam ser resolvidos ali. Não teriam que ser levados até lá em cima, em algumas, como é o caso de algumas grandes empresas. Então, às vezes, a questão de treinamento, o treinamento ele poderia, eu vou arriscar aqui dizer, economizar uma boa quantia de dinheiro para as empresas. Um simples treinamento, legal, com base no nosso código, enfim, fica aí a dica. O ditado que prevenir é melhor que remediar, E as grandes empresas, elas têm tido essa preocupação no sentido de aplicar o compliance.
Isso geralmente se aplica às grandes corporações, mas isso tem vindo culturalmente de cima para baixo, para as empresas de médio e pequeno porte, que é o compliance, que é mais barato treinar do que litigar no judiciário depois. O conflito no judiciário é sempre mais caro, sempre. São honorários advocatícios, são custas, são honorários sucumbenciais. Então, o conflito sai muito caro para essas empresas, Cadu, e é o que eu percebo que tem acontecido, é um movimento que tem acontecido de evitar, de treinar as empresas, os funcionários responsáveis por esses setores, mas é claro que é uma cultura que precisa ser implementada e isso demanda tempo, né? Eu acho que foi abordado aqui nessa nossa primeira hora de hoje, algo relacionado também a justamente essa questão da cadeia produtiva. Há também questões que, se elas não estão ligadas diretamente ao direito do consumidor, mais afetam, que é o fato de que, muitas vezes, um produto, quando ele sai de um determinado ponto, às vezes até para se transformar num produto e até chegar na mão do consumidor, ele passa, muitas vezes, por uma cadeia que envolve diversas empresas. Então, muitas vezes, um produto que chegou para mim, talvez até com um defeito que me possa ser fatal, vide os recalls das empresas, temos notícias recentes sobre isso. Isso incide também nesse processo, a coisa fica mais profunda no ponto de vista da cadeia econômica. Um fornecedor terceirizado, ele pode ser acionado pela empresa no caso de um prejuízo ao consumidor? O direito do consumidor tem diversas curiosidades e essa é uma delas, Cadu. Nós temos 3 personagens principais no direito do consumidor. São eles o fornecedor, o distribuidor e o consumidor. O fornecedor é quem produz. Vamos imaginar aqui o exemplo de um carro. A montadora é quem produz esse carro. A concessionária é quem vende. E o consumidor é quem adquire. E aí eu te pergunto, quem é consumidor? Só a pessoa física? Não. Consumidor pode ser a pessoa jurídica, que não utiliza aquele veículo como meio de revenda, que não vai revender aquele veículo. Como quando a pessoa jurídica é a destinatária final, ela também é considerada consumidora. Tem uma outra curiosidade no direito do consumidor, que é o terceiro, imaginemos esse caso do recall, que foi vítima de um acidente causado por um dano na fabricação daquele produto, também é equiparado ao consumidor. O passageiro de um veículo que se acidenta por um recall que não foi realizado ou por um dano na fabricação do veículo, ele também é equiparado ao consumidor, assim como o proprietário do veículo. Então, o direito do consumidor ele tem diversas curiosidades nesse sentido que podem responsabilizar desde o fabricante até o distribuidor. Todos podem ser responsabilizados a depender da participação nessa medida e o Código de Defesa do Consumidor estabelece que essa responsabilização é solidária, ou seja, eles respondem juntos nessa indenização, nesse dever de reparar. Bom, é claro que os nossos debates sempre são um recorte em relação aos temas que são tratados, inclusive para estimular o próprio ouvinte para que ele possa até pesquisar mais a respeito dos temas. E assim, na medida do possível, nessa nossa primeira hora, acho que talvez a gente tenha conseguido sair um pouquinho da mercearia e já estamos falando até de processo de cadeia produtiva envolvendo diversos elementos, né, como foi bem claro nessa resposta do Dr. Daniel agora. Nós vamos para o intervalo e eu já vou adiantando o ponto que eu gostaria de abordar já no próximo bloco, que é justamente uma realidade muito presente, particularmente na Black Friday, que é quando você compra aquele tão sonhado objeto e que ele vem muitas vezes de uma plataforma do exterior. Quais as garantias que nós temos? Como é que funciona a legislação, considerando o recebimento de um produto aqui no Brasil, que veio, acho que na maioria das vezes, da China, né? Daqui a pouquinho a gente volta, são 15 horas e 59 minutos, 15 horas agora na virada do relógio, você está em 104,7 FM, Rádio Justiça, e a gente volta com Justiça na Tarde, logo depois do intervalo. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate.
É o debate da 104,7 FM Rádio Justiça, hoje falando a respeito das possibilidades de golpes a que você, eu e os nossos convidados de hoje, todos consumidores, podemos estar submetidos durante esse período da Black Friday. Na verdade, não é só na Black Friday, é o tempo todo, né? A gente, nessa movimentação que foi muito impulsionada ao longo das últimas décadas pela própria internet, faz com que você, na ânsia de adquirir aquele objeto para si ou para dar um presente, algo assim, ou mesmo no dia a dia, normalmente, você pode acabar ficando no prejuízo, e isso é uma questão que vai para muito além daquela compra na mercearia que pode ter dado errado com a pessoa que você conhece há alguns anos ali na vizinhança, da qual você compra, por exemplo, 1 quilo de açúcar. Na verdade, como eu já tinha anunciado ao final do bloco anterior, nós temos hoje uma movimentação mundial, global, relacionada a exatamente esse tipo de consumo. Aliás, outro dia nós citávamos o livro Gomorra, que falava justamente da camorra italiana e da movimentação que existe no mundo todo envolvendo milhares e milhares, milhões de produtos para muito além das fronteiras. E era justamente a abordagem que eu gostaria de fazer agora a respeito daquela situação. Eu gosto de traçar cenários muitas vezes. Estamos aqui apresentando Justiça na Tarde, vou para casa para além do plantão de hoje, o resto do feriado, entro na internet ou mesmo aqui e vejo um determinado produto. Esse produto vem do outro lado do mundo, numa cadeia numa cadeia econômica que é muito difícil de acompanhar. Como ficam as garantias, as minhas garantias como consumidor, diante das múltiplas possibilidades que existem de eu receber um produto com defeito ou mesmo não receber? Como fica a questão do ponto de vista legal dessas garantias que porventura eu tenha ou não tenho? Essas grandes plataformas, Cadu, elas são os chamados marketplaces. O que é um marketplace? É como se fosse um mercado global, uma plataforma digital em que qualquer pessoa, eu, você, as doutoras, podemos oferecer os nossos produtos. Então aqui nós temos duas situações principais. A primeira é a responsabilização da plataforma e a segunda do fornecedor. Essas plataformas têm endereço e CNPJ fixos aqui no Brasil. Portanto, elas podem ser responsabilizadas, podem ser acionadas e responsabilizadas aqui no Brasil, juntamente com o fornecedor. Então, quem vendeu o produto será responsabilizado juntamente com a plataforma e será acionado aqui no Brasil, ainda que a plataforma seja internacional. Aquela questão, por exemplo, que eu lembro de debates que aconteciam, sobre se a sede da empresa é colocada nos Estados Unidos ou no Azerbaijão, ou aquela questão de que a plataforma tem a sua parte técnica numa ilha no meio do Pacífico, esse tipo de coisa. De que maneira isso incide exatamente nessa questão? Ou é bem claro que para haver a negociação tem que haver o CNPJ no caso, dentro do Brasil? Muito interessante sua pergunta, especialmente sobre o tema que nós estamos tratando no inicial, que é fraude. Esse é um dos principais indícios de fraude, Cadu. Se você, ao acessar o site, rola a página até o final e identifica que a página tem sede no Azerbaijão, nas Ilhas Caimã, né? Esse é um indício de que aí reside uma fraude. Muitos desses endereços, ao serem pesquisados pelo Google Maps, ao serem verificados, nem existem. Então, esse é um dos principais indícios de que há uma fraude aí em curso. Isso impede, caso de fato seja uma plataforma que existe e que é séria, ainda que sediada em um paraíso fiscal ou em endereço em uma ilha do Pacífico, como você mencionou, impede o acionamento do judiciário de forma alguma. Complica um pouco mais, mas não impede. Essa empresa pode ser acionada e pode ser responsabilizada, ainda que tenha sede em outro país. E entramos um pouco, talvez, doutora Ana Carla, naquela questão que foi dita no primeiro bloco, a respeito da importância de que esse acionamento seja feito, até porque, possivelmente, outras pessoas estejam sendo vítimas e nós tenhamos indícios de algo muito mais sério nesse tipo de golpe sendo aplicado no mundo todo. Sim, sim. Aí entra a parte da prevenção, né? Temos que ensinar, né, os nossos consumidores, temos que, como consumidores, aprendermos também
a gente começa a se cercar de dicas, porque o mercado dos golpes está crescendo, se especializando, mas o colega falou do sistema de busca, né? Vai nos principais sites de busca e coloca lá o nome da empresa. Eu tive um caso que o link era muito parecido, não posso falar que o nome, mas muito parecido com o nome da empresa verdadeira. E mais de uma pessoa caiu nesse golpe. Mas se tivesse colocado esse link, buscado qual é o portal oficial da empresa X, iria aparecer ali. Oficial. Já é mais um indício. O final do link também indica a origem, né? Se já é de fora, já é bom evitar, ou então pelo menos pesquisar bastante. Né? Ver se tem CNPJ no Brasil, já vai ajudar bastante se tiver algum problema. E a questão da denúncia mesmo, porque são quadrilhas, infelizmente, não são todos os casos, mas assim, temos formação de quadrilhas atuando nesses golpes. Quando a doutora Carla Seminotti falou no primeiro bloco a respeito justamente de alguns desses indícios, eu não quis abordar essa questão específica só para não adiantar essa parte que eu queria abordar nesse segundo bloco, mas eu pensei exatamente nisso. De vez em quando você olha, aí assim, clique em... Aí você olha assim e... Eu não posso citar aqui nomes de empresas a título de exemplo, mas vamos supor que nós tenhamos uma empresa que seja famosa, que tenha o nome de Carlos Eduardo, por exemplo. Aí você olha assim, você vê Carlos Eduardo ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, um negócio absolutamente esdrúxulo e normalmente na própria formatação das plataformas e dos sites das empresas o nome é direto. Isso já é também exatamente um indício. Eu lembro que a doutora Carla, quando fez essa abordagem no primeiro bloco, eu pensei eu falei, não, vou deixar isso para o próximo bloco. Nesse sentido, eu pergunto, aí estamos nessa situação, já tem um cliente que ele clicou ali, ele chega. O que é que ele faz? Ele entra com a ação, ele já fica na expectativa de não ter nenhuma solução com relação a isso. O que é que pode acontecer? Nesses casos da empresa que não tem a sede, que não seja brasileira, ele tem que tentar os meios de comunicação da empresa. Não é igual o doutor falou, o colega falou, que não é que não vá ter uma solução, vai ter uma solução para ele. Também não é, senão todo o resto do mundo colocaria as empresas que lá ninguém vai responder por nada. Não. Toda a cadeia daquele produto pode ser responsabilizado. Vai ser muito mais difícil, mas vai ser responsabilizado. Então, assim, é meio de tentar se comunicar com a empresa, tentar resolver dali. Não deu, aí sim é judicializar. Vai ser uma ação muito mais demorada, uma ação mais complicada, mas ele pode sim reaver sim o dano que ele teve ali. Claro que é o que a gente percebe na grande maioria, que por se sendo aqui no país, as pessoas já não têm tanta paciência para isso, que dirá uma compra fora, né? Então, realmente focar onde eu vou comprar. Não é que não pode, de forma alguma, comprar em um site. Porque também existem sites fora que você sabe, mesmo sendo fora, você tem muitos colegas que já pediam, a gente vê ali, a gente percebe, quando a gente entra, a gente já vê também o layout do site, já percebe que o site é um site sério. Então, assim, não é que comprou fora não vai receber. Não, vai receber. Muitas vezes se recebe. Eu já fiz compras assim e já recebi. Mas é realmente tomar um cuidado. E se cair nesses golpes, realmente não desistir. Vai ter uma dor de cabeça maior, o trabalho maior, mas se consegue, sim. Como está... Alguém quer fazer alguma observação agora, nesse momento? Eu vi um movimento, eu achei justamente que era o pedido da palavra. Eu gostaria de perguntar no sentido de que, saindo um pouco da questão do golpe ou da má-fé propriamente dita, mas eu gostaria de saber como está atualmente a legislação na questão de que eu faço uma determinada compra via internet e me é enviado um produto. E esse produto chega muitas vezes e ele cai na fiscalização e, na verdade, eu teria que pagar algo a mais, um imposto, alguma coisa, por aquele produto específico.
Existe essa situação, ela pode acontecer ainda, e aí eu tenho que prestar uma satisfação, por exemplo, para a Receita Federal, alguma coisa nesse sentido. É uma situação que não é de golpe, mas é uma dor de cabeça. Há necessidade de atenção para isso também. Sim, o consumidor ele tem que ficar atento a isso, porque pode acontecer e não é ilegal, e pelo contrário. Então, o cliente realmente tem que estar atento. Olha, eu quero comprar, mas eu ainda vou ser taxada, eu vou ter que pagar um imposto a mais, vale a pena para mim fazer todo esse cálculo antes, porque, de fato, é bem possível e, ultimamente, tem acontecido até mais. Elencar produtos, fazer uma lista disso, assim, de supetão, é uma coisa mais complicada, mas a gente pode fazer alguma abordagem de tipos de produtos que estão submetidos a essa situação, por exemplo, eletrônicos, acho que até que vinhos, inclusive, tem uma sobretaxação. Como podemos falar a respeito disso? Olha, Cadu, na verdade, essa taxação ela acontece, sim, por produtos específicos, mas ela está mais vinculada ao valor do produto do que ao produto em si. As grandes plataformas, as plataformas sérias, elas já apresentam ao consumidor antes da compra qual será o valor da taxa. Mas algumas de fato não apresentam e algumas fogem a essa regra. Existem algumas plataformas que até mesmo tentavam, isso foi mitigado ao longo do tempo, mas elas tentavam driblar a aduana brasileira, reduzindo o valor declarado do produto para evitar que o consumidor pagasse um tributo sobre ele. Mas isso tem sido reduzido, né, e tem sido até objeto de meme, né, de taxação das brusinhas. Então, não isso está mais vinculado. Na Shein, na Shopee. Exatamente. Desculpa, às vezes eu aguentei. Está certíssimo, não, vale, o nosso espaço é para isso mesmo. Então é isso, estamos mais vinculados ao valor do que ao produto propriamente dito. Compro um produto numa determinada, não digo numa plataforma, mas numa loja, por exemplo, no sul da Irlanda, qualquer que seja o produto. Mas vou citar um produto específico que, na verdade, eu tenho conhecimento nessa situação. É um instrumento musical e que, na verdade, ele faz aquela distribuição via internet, mas normalmente é no espaço da Europa, que não tem uma grande questão de sobretaxação. Vem o produto, é retido. O site encaminhou para o Brasil. Ele não informou que há uma sobretaxação aqui, por falta de conhecimento do mercado, qualquer motivo. Tenho de pagar aquela taxa para a Receita Federal, eventualmente, para poder adquirir o meu produto. Cabe processo contra a loja em algum sentido? Como é que fica essa situação? Ou fui eu que não prestei atenção nesse caso? Olha, Cadu, aí precisa ser verificado o caso a caso, porque alguns produtos, a exemplo do instrumento musical, sendo um instrumento de trabalho, por exemplo, ele cairia numa exceção à regra da tributação. Portanto, nesse exemplo que você trouxe, nós teríamos que avaliar o caso a caso para verificar se é uma exceção ou se é uma regra. Mas, sim, eventualmente a empresa que comercializou esse produto lá na Irlanda poderia ser responsabilizada por não ter informado adequadamente qual era o preço final. Eu sei que é complicado criar um caso assim de repente, mas já foi interessante, que era justamente a resposta que eu gostaria de adquirir, no sentido de que pode haver situações, pode haver exceções e há casos específicos. Ou seja, é algo que eu percebo que a gente cai em muitas situações e faz a necessidade do consumidor, antes mesmo de chegar ao advogado, ele já ter um trabalho de conscientização do que é que ele está fazendo, que facilita, inclusive, a vida do advogado. Doutor, alguma observação nesse sentido com relação a esses produtos? Essa parte da taxação, acho que tudo foi dito. Agora, é interessante, né, a gente comentou no bloco passado da reputação, né, que as próprias empresas têm esse interesse. E no início, não sei se esse hábito continua, mas houve um período que as empresas avisavam, as grandes empresas, né, com bons nomes, avisavam sobre a taxação, e quando acontecia de serem taxadas alguns clientes, a empresa cobria a taxação. Quando começou essa questão da taxação, acho que justamente para não afastar os clientes, né? Porque os clientes terminam desanimando, então nós estávamos fazendo isso para você ver assim como é que é a preocupação da empresa de querer não ter problema, ter essa proximidade com o cliente, algumas, né? Pelo menos.
Falamos das brusinhas, né? E da farra da mulherada, que a doutora falou. Foi a doutora que falou, já vou. Aí é uma situação também clássica. Compra-se um determinado produto, por exemplo, uma peça de vestuário. A numeração na Europa é uma, no Brasil é outra, nos Estados Unidos outra diferente. A peça chega, a pessoa pega, chegou a minha brusinha. Não cabe na pessoa. Normalmente, a situação deve ser muito, muito comum no dia a dia dos escritórios, inclusive. Quem responde? O caso é o seguinte, o consumidor pode se valer tranquilamente dos 7 dias, né, do direito de arrependimento. Então, pede para devolver. E sem o custo, né, geralmente, né, a empresa vai arcar com o custo, como a gente tinha comentado, do frete e tudo, vai ter aquele trabalhinho para devolver, mas até porque não precisa nem justificar. Ou você pede para devolver, para ter seu dinheiro de volta, ou então para trocar a mercadoria. Mas hoje, parte do público, pelo menos, que faz muita compra, né, e as jovens, né, que compram as brusinhas, as maquiagens, elas estão bem treinadas nesse sentido em relação às tabelas. Tem tabelas, o comércio já está bem, né, tá bem inteirado disso, tabelas de adequação de tamanho. Então, tem essa transição. Então, assim, está cada vez menos acontecendo isso. Mas, caso aconteça, por algum problema, enfim, a pessoa mediu errado, ela pode ou devolver ou fazer a troca. Um dos grandes símbolos da Black Friday, comprar uma Smart TV. Número de homologação da Anatel é algo que pode ser verificado e que já é um indício relativo à idoneidade daquele produto, no caso especificamente de telecomunicação. Aliás, eu vou ampliar. Celular, modem, Smart TV, são produtos que é uma linha de atuação que o próprio consumidor já pode ter na pré-compra. Voltamos para a pré-compra, né? Sim, sem dúvida. Eu mencionei há pouco os 5 órgãos principais de defesa do consumidor que podem ser acionados, mas eles não são os únicos, Cadu. Existem os órgãos regulamentadores específicos de cada área. Você mencionou os eletrônicos, aparelho celular. A Anatel também é um órgão que pode ser acionado, tanto no pré quanto no pós-compra. Você pode, antes de adquirir um produto, entra no site da Anatel e consulte aquele aparelho para verificar se ele é homologado, se ele vai funcionar adequadamente aqui no Brasil. E, não funcionando, ao receber o produto, ou seja, no pós-compra, você pode também acionar a Anatel para responsabilizar as empresas, sejam elas de telefonia, de TV por assinatura. Então, existem, além das plataformas principais, as plataformas que são os órgãos regulamentadores específicos, que são a Anatel, a ANS, a ANAC, o Banco Central, cada um no seu setor de atuação, que vão regulamentar e que vão fiscalizar a atividade das empresas que estão sob o seu guarda-chuva, que podem e devem ser acionadas. Comparação de preços de produtos adquiridos pela internet. Aliás, eu lembro que antigamente era muito comum. Cobrimos qualquer oferta e se a pessoa comprovasse que numa outra loja o mesmo produto era vendido mais barato, algumas empresas elas cobriam o preço para cumprimento dessa promessa. Embora que aqui nós temos já uma manifestação pública da empresa nesse sentido. Mas se eu comprei o produto e descubro que não houve essa manifestação, eu descubro que o produto na outra loja era mais barato, mesmo pela internet, isso não é garantia de nada para mim, no sentido de fazer uma reclamação, primeiramente, com a própria empresa. Ela pode dizer, não, mas é outra empresa. Não tem nenhuma garantia nesse sentido. Não, nesse sentido, não. Que por isso que eu aconselho, faça pesquisa de preço antes de fato comprar. Porque tem diferença de preço de cada loja. Cada loja tem a sua liberdade de colocar o valor, claro que dentro ali da razoabilidade, né? A gente não pode também triplicar o valor, mas dentro de uma razoabilidade, cada loja pode colocar seu valor. Então, é interessante realmente fazer a pesquisa antes para você se certificar de que está comprando na loja que te oferece o melhor valor. Agora, o que pode acontecer? Que eu vejo muito. É comum lojas da internet terem um preço abaixo da loja física.
A mesma empresa? É, a mesma empresa. Então, e às vezes até não mesmas empresas. Às vezes eu quero comprar um perfume importado e eu vou numa loja de produtos importados na internet. Às vezes aquele perfume está 100, 200 reais mais barato. E eu vou numa loja conhecida aqui no Distrito Federal e esse valor, chego lá, esse perfume está 200 reais mais caro. Tá errado? Não, é o valor porque tem o custo da loja física, dos empregados, né? Então, até aí não tem, você não pode reclamar. O que acontece quando essa loja tem, que algumas lojas ainda elas não respeitam, mas aos pouquinhos elas vão, tô tendo que engolir. Se essa loja tem uma plataforma e ela tem loja física e na plataforma ela consegue colocar um valor abaixo, se o cliente chegar lá com o valor da loja, mas na internet você está esse valor, aí eles têm que cobrir o valor da mesma, sendo da mesma loja, né? Eles têm que cobrir. Tem ainda uma resistência, eu sei, porque nesse caso, eu estou falando como consumidora, que eu já passei por isso inúmeras vezes, tem uma certa resistência. Mas é porque é internet. Eu falei, mas a loja é de vocês, então eu vou pedir pela internet. Não, então a gente faz. Então, assim, a loja tem que cobrir. Sendo da mesma rede, ela tem que cobrir. Redes diferentes, não, é liberdade de cada empresa, e por isso que o consumidor precisa fazer uma pesquisa de preço antes. Na verdade é engraçado, aliás já aconteceu várias vezes, chegar na loja comigo mesmo, com pessoas da família, e não, mas vocês anunciaram por esse preço assim na internet, e o próprio vendedor diz assim, não, melhor comprar pela internet. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Mas na verdade, pelo que eu percebo, não há uma, como é que é a frase que a gente poderia aplicar aqui? Não é ilegal, mas poder pode, mas não deveria. Não é considerado uma prática correta, então, e eu posso ainda exigir, se eu tiver feito a compra, pelo que a doutora disse, o ressarcimento daquela diferença. Isso eu posso fazer, então? Olha... Depende de cada caso. Nessa linha de raciocínio, você poderia pedir, sim, olha, eu quero a diferença, mas... Já apareceu algum caso desses assim? Para mim, na prática, não. Eu acho que cai naquela situação. A diferença, às vezes, e nesse sentido... pouquinho. Aí deixa, né? Feito, me lembro de uma outra situação agora, que existia antigamente, que era a diferença de preço se você fazia o pagamento à vista ou no débito, não existia Pix nessa época ainda, ou no cartão de crédito, se sobretaxava, com a argumentação da taxa do cartão de crédito muitas vezes. Só que às vezes essa diferença de preço ela estava acima da sobretaxação que era feita pelo cartão de crédito, então não se justificava. Isso acabou sendo tema de debate, inclusive, em relação à aplicação da lei. Hoje em dia, gasolina, lembro que gasolina já tinha diferença. Hoje em dia você já não diferencia mais isso. Exato. Então temos uma evolução mais ou menos nesse sentido. Quando eu... Claro. Talvez seja, eu vou tentar ilustrar a decisão que foi prolatada recentemente pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Vou tentar ser o mais claro possível, se eu não conseguir, vocês me digam. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso estabeleceu recentemente que uma empresa que foi contratada para instalar painéis solares na casa de um determinado cliente, vamos colocar um número X, 10 unidades de medida de energia solar, mas entregou apenas 8 ao final da medição, somente 8 foram entregues. A energia aferida e apurada com aquelas placas solares que foram compradas não atingia o total que foi adquirido pelo cliente. E o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, numa decisão inovadora, mas que vem seguindo a tendência do STJ, inclusive, aplicou a repetição do indébito sobre os 2 que não foram entregues. O que é a repetição do indébito, Cadu? Toda cobrança feita indevidamente pelo fornecedor ao consumidor deve ser restituída em dobro, ou seja, a cobrança é a famosa cobrança da conta paga. A empresa de telefonia te cobrou uma conta de R$100 que você já havia pagado, ela tem que restituir 200, como uma forma de, como a doutora mencionou no início,
um caráter pedagógico para que ela seja ensinada a como tratar o consumidor e a não constranger o consumidor. Então, nessa decisão, ela teve esse caráter inovador de aplicar a repetição do indébito, esse instituto da punição ao fornecedor, num caso de entrega a menor do que o prometido. Eu não sei se isso ilustra a situação que você trouxe, mas é uma situação inovadora que aconteceu recentemente, se não me engano, semana passada, e foi trazida inclusive aqui na Rádio Justiça. Era justamente isso se encaixa com uma pergunta que eu gostaria de fazer, que era no sentido de que antigamente nós guardávamos os comprovantes de compra, era aquela papelada imensa, na verdade até hoje eu faço isso. Isso vale também do ponto de vista das compras na internet com relação para comparativo desses preços para situações como essa também. Sim, isso é muito importante, fazer seu arquivo seja físico, né? Você coloca para imprimir, seja digital, porque tudo isso serve como provas se no futuro, né, tiver que ser judicializado. E mesmo se não tiver, quando você recorre aos órgãos, né, de mediação, né, entre o consumidor e os fornecedores, isso também ajuda, são as suas provas. Inclusive, uma coisa que oriento bastante é o WhatsApp. Não apaga. Muitas conversas arquivadas, deixa lá um tempinho. Se puder colocar no backup, melhor ainda, porque a gente não sabe quando vai ser necessário utilizar. Print de tela vale também como prova? Também. O print de tela, ele vale desde que você, né, a gente esteja tendo a boa fé. Claro que se for uma situação mais complicada, um valor mais exorbitante, uma discussão mais complexa, aí talvez tenha que averiguar a questão da veracidade, uma prova pericial, mas isso é bem difícil. Normalmente, sim, nos valores médios, o print e a boa-fé com outras provas completa. Inclusive, Cadu, se você me permite, claro. Vocês estavam falando da questão da comparação dos preços, né? Tem algumas plataformas, aliás, várias, que ajudam nessa comparação. Algumas são de confiança, outras, né, nem tanto, mas uma que, assim, eu gosto bastante é a do Procon de São Paulo. Normalmente, em períodos assim de Black Friday, Natal, né, de grande Dia das Mães, eles lançam um comparativo entre os preços. Então, assim, já é mais uma ferramenta para o consumidor, né? Porque é muita informação, então nem sempre a gente consegue comparar e aí termina entrando em site, às vezes em link suspeito, né? Então... Falamos da pré-compra, da compra e da pós-venda, né? E quando nós temos uma situação que está bastante comum e possivelmente ela vai se tornar mais comum agora, nesse período, inclusive depois da Black Friday, passando o Natal, que eu vou chamar aqui, acho que eu vou criar uma nova categoria, que é a não compra. Ou seja, eu tenho recebido, por exemplo, a sua encomenda já está na agência dos Correios, alguma coisa assim. Correios não mandam isso. Aí você justamente olha e tem aquele endereço de internet absolutamente esdrúxulo, parece que está com caracteres gregos, alguma coisa assim. Isso é golpe, é claro. Isso é muito comum também de acontecer, né? Então, se você não comprou, não acredite nisso. A gente está sempre falando da prevenção aqui, né? Toda hora, sim, não tem jeito. Mas é necessário. O melhor caminho não tem jeito, cara. O melhor caminho é a prevenção. Porque para se resolver depois, a dor de cabeça é sempre maior. Então, o melhor caminho é a prevenção. E essas mensagens eu recebo quase que todos os dias. Eu não sei se eles descobrem que eu sou realmente uma pessoa que compra bastante pela internet. Vamos mandar aqui para ela, para ver se agora ela cai. Então, se você recebeu e você não comprou, segura o dedinho. Mas eu já passei por isso, tipo, ficar olhando. Gente, mas eu não comprei, essa semana eu não comprei nada na internet. O que eles estão... Aí você fica, né? Será que eu entro aqui? Não entra, isso é um golpe. Então, assim, mas acontece muito. E às vezes, na correria, a grande maioria da população compra muito pela internet. Ah, não, deixa eu ver, olha, meu não vai chegar. Pronto, caiu. Entrou, caiu. Você falou sobre o pré-compra, o pós-compra, o pré-compra, compra, pós-compra, a não compra. E eu queria falar agora sobre o arrependimento. Comprei e me arrependi.
né? A doutora mencionou e eu gostaria de trazer um complemento que é: em que situações o direito ao arrependimento se aplica? O direito ao arrependimento pelo Código de Defesa do Consumidor é de 7 dias para as compras feitas fora do estabelecimento comercial, ou seja, por telefone, internet, qualquer outro meio, um estande de vendas na rua, fora do estabelecimento comercial. Essa é a regra. E muita gente tem dúvida sobre a troca. Recebi um presente ou mesmo comprei um produto e não me serviu, não gostei, me arrependi, quero trocar. A loja, a empresa é obrigada a realizar essa troca? Eu posso me arrepender da compra realizada dentro do estabelecimento comercial? E a resposta, curiosamente, é não. Por mais que seja comum, seja cultural, que se realize trocas, a empresa não é obrigada a realizar a troca, tampouco a restituição de valores e aceitar aquele produto de volta, exceto na situação prevista no Código de Defesa do Consumidor de compras realizadas fora do estabelecimento comercial, que 90% hoje são compras online. Quer dizer, doutora, por favor, ia falar. Muito interessante o que o doutor falou, porque realmente, como a gente tem a prática, né, de troca, as pessoas confundem, acham que é um direito e não é. Essa troca, normalmente as empresas fazem, eu ganhei um presente, trocou, normalmente as empresas fazem realmente para conquistar o cliente, porque viu que a peça está ali, não foi usada, está com etiqueta, não tem problema trocar. Mas, de fato, não é um direito. As empresas fazem porque entendem que eu vou estar ganhando um cliente, eu não quero me dispor com, né? É por isso mesmo, não por... E interessante você falar, porque na última vez que eu dei uma entrevista falando sobre isso também de troca, veio esse questionamento. Mas e aí, se eu me arrepender, comprei e não quero mais, eu posso trocar? E não pode. Realmente a empresa, claro que se foi na loja física, a empresa faz por entender que não, se ele não usou, para de repente conquistar o cliente, porque de fato não é um direito do consumidor. Não é obrigada, mas, por exemplo, se a mercadoria chega e ela está, por exemplo, danificada, aí nesse caso se criaria uma obrigatoriedade? Perfeito. Aí você traz, né, nós estamos criando aqui o caminho da compra, né? Do antes até o arrependimento e agora um novo subtipo que é o defeito. O Código de Defesa do Consumidor estabelece 2 tipos de defeito, Cadu, que eles são chamados de vício aparente e vício oculto. O vício aparente, vamos imaginar aqui um carro. Comprei um carro 0 km. O vício aparente é, obviamente, um risco na pintura, que é fácil de identificar, é fácil de verificar. Qual é o prazo que o consumidor tem para reclamar esse defeito aparente? 30 dias após o recebimento. Portanto, recebeu um produto, fez a compra pela internet, recebeu o produto está defeituoso, notifique imediatamente a empresa pelos canais formais e pelos quais você possa provar que notificou a empresa posteriormente, ou seja, por e-mail, por WhatsApp, por qualquer meio formal de comunicação. E se esse vício só aparecer depois de 1, 2, 3 meses de uso, o que eu faço? Esse é o chamado vício oculto. É aquele defeito que só vai aparecer com o uso. Ele não é externo. Voltando ao caso do carro, ele não é um arranhão na pintura que é fácil de identificar. Ele é um problema no câmbio, no motor, na suspensão, na eletrônica, que só vai aparecer com 1.000, 5.000, 10.000 quilômetros. E aí, como funciona nesse caso? Nesse caso, você precisa acionar após a identificação desse defeito. O Código de Defesa do Consumidor usa a palavra evidência. A partir da primeira evidência de que esse defeito existe, o fornecedor precisa ser notificado. Portanto, fique muito atento, você que está nos ouvindo, aos primeiros indícios. Recebeu um produto, tente utilizar imediatamente. Utilize, teste de todas as formas, veja se ele funciona. Não funcionou, imediatamente comunique o fornecedor de alguma forma, seja pelos canais oficiais, seja através das plataformas Procon, consumidor.gov,
mas formalize, não deixe de formalizar. Porque esse prazo de 30 dias, ele é um prazo decadencial, ou seja, após esgotado esse prazo, você não mais poderá tomar nenhuma medida contra a empresa. Então fique atento, não perca esse prazo, porque senão o seu direito perece junto. Eu me lembrei de uma situação específica, o doutor falou a respeito justamente do carro. Estamos falando essencialmente de compras, mas eu me lembrei de uma situação pessoal que eu acho que ela vem a calhar, que foi no caso uma locadora de veículos, no caso na Bélgica, recebendo o carro e se faz aquela vistoria, ou a própria empresa faz o registro, tem um arranhão aqui. Minha esposa, não desconfiada, como ela só, escorpiana, fiz aniversário ontem. Parabéns para ela. Não, exato. Obrigado. Parabéns e parabéns também pela atitude que ela teve, especificamente que ela tem nesses casos. Parabéns para você, viu, Cleuma? Está me ouvindo agora? Então, que foi o seguinte, quando nós saímos, ele se fez a vistoria do carro, da própria empresa, e ela resolveu fazer uma imagem do carro, inclusive com os defeitos que eram apontados pela própria empresa e marcados naquela ficha que tem o desenho do carro, tal, procedimento normal. No meio da parte inicial da viagem, ou seja, já na estrada, o vidro do carro não abaixava. Não, peraí, isso está errado. Mas voltou a funcionar, tudo bem. Quando da devolução do carro, já quase indo embora, aí na vistoria de devolução, o vidro está com defeito. O vidro não estava com defeito. Ela imediatamente sacou a imagem, nós temos a imagem aqui e dava para se perceber na imagem um indício do defeito que tinha acontecido naquele momento e que só se percebeu na estrada a centenas de quilômetros depois. Aquela negociação, tudo bem, se liberou, mas poderia ter sido um problema sério de diversas formas, inclusive para o funcionário que deixou de fazer a vistoria. Havia uma série de consequências, mas ficou tudo bem. Então, reforçando o que a doutora Ana Carla falou agora há pouco a respeito de se verificar, o que o doutor falou agora a respeito de testar o produto, no sentido de se evitar qualquer problema que possa acontecer depois. E por falar em pagamento em cartão de crédito, uma coisa que me incomoda profundamente, e talvez eu descubra agora que eu estou absolutamente errado, e está relacionado com o tema que eu gostaria de abordar agora, já nos últimos 15 minutos que nós temos da nossa entrevista, do nosso debate. Para se fazer essas compras, particularmente pela internet, cadastros são feitos. Isso é uma fonte inesgotável de informações que podem ser vendidas e há vários escândalos que saem a partir daí. Vou ampliar um pouco o tema para a gente adiantar um pouco. Primeiro, a questão do cuidado com os cadastros. Segundo, uma coisa muito específica, que é isso que eu disse que me incomoda. Aí você vai colocar na compra o número do seu cartão de crédito, tudo bem. E sempre virou uma prática comum o pedido no final do número de segurança que tem lá atrás do cartão. Das primeiras vezes, já há alguns anos que isso aconteceu, eu questionava. Só que virou uma prática comum. É realmente obrigação do consumidor ele repassar, inclusive, esses dados, porque ele fica totalmente exposto com relação a isso. Como é que funciona exatamente essa questão? Deixa a pergunta em aberto. Na verdade, a empresa que tem a plataforma, que se predispõe a fazer essa venda, ela passa a ser totalmente responsável pela gerência desses dados. Tá? Então, qualquer vazamento, até pela nossa lei de proteção de dados, ela vai responder. Tá? Tanto a empresa e dependendo da plataforma, o banco e as instituições financeiras, que às vezes são feitos em conjunto. Quem estiver participando, nós não somos obrigados, mas existe essa cultura e a gente termina para realizar a compra tendo que fornecer. E fornecer dados que nem são necessários. Não deveria ser obrigado, então, na verdade? Não deveriam. Mas não é, na verdade, então, pelo que eu não é. Alguns sim para a realização da compra. Esses que a gente está dando para a realização da compra, no momento que está passando para a plataforma está se responsabilizando completamente. Não adianta falar, mas tinha vírus no seu computador, você não tomou cuidado. Não, eles se responsabilizam, tá? A plataforma. E
essa situação fica mais grave ainda porque a gente sabe que há um comércio de dados. Os dados das pessoas valem muito dinheiro. Então, consumidor, quando você vai dar o seu CPF na farmácia, isso é uma discussão bem complexa, acho que daria até outro debate. Com certeza. Porque realmente os nossos dados são... eles utilizam de uma artimanha que, assim, olha, para você ganhar o desconto, para eu ver sua pontuação, você me passa seu CPF, me passa sua data de nascimento. E aí, qual é o consumidor que não quer um desconto? Mas até onde isso é justo, até onde isso não é justo. Então, eu acho que até é um assunto necessário até para regulamentar essa discussão vir à tona, porque farmácias, mercados, nossos dados estão circulando por aí. Mas eles são responsáveis e é bom que os fornecedores tenham essa consciência e os consumidores também para cobrar. Tem um caso interessante, Cadu, sobre indo um pouco nessa linha, que é sobre a responsabilização dos bancos nesse tipo de transação. Esse caso era de uma senhora idosa que, por problemas de memória comuns, ela anotou a senha atrás do cartão e perdeu o cartão. Perdeu o cartão dentro de uma agência bancária para um estelionatário que fez uma troca ali numa conversa, trocou o cartão dela com um cartão falso que ele tinha, ela não percebeu. Em 1 hora ele fez um rombo de R$100 mil na conta dela, sacando o saldo que tinha, fazendo empréstimos pré-aprovados que o banco tinha oferecido a ela e transferindo isso para diversas contas. E é onde eu quero chegar. Na responsabilização que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal atribuiu ao banco. Por quê? Porque somente com o cartão e a senha não deveria ser possível realizar tantas transações. A maioria dos bancos hoje oferecem 3, 4, 5 formas de segurança para que você realize uma operação bancária. Então, a partir do momento que a operadora de cartão de crédito só oferece o número e o código de segurança como formas de impedir que uma compra seja realizada, a senha e o código de segurança, ela está, de certo modo, também atraindo para si a responsabilidade por negligência. Existem outras formas de blindar o cliente, de fornecer um serviço de melhor qualidade disponíveis no mercado e a empresa de cartão de crédito, a operadora do cartão de crédito, não faz porque não é lucrativa ou por qualquer motivo que seja. Portanto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou esse banco, é um banco pequeno, um banco regional, a restituir todo esse valor sob esse argumento de que somente senha e cartão não podem ser suficientes para realizar uma operação. Deveriam se utilizar muitos outros meios disponíveis no mercado para impedir uma operação. Existe aquela questão que é do limite de compras, às vezes o banco até liga com relação a operações que são feitas muito sistematicamente, em sequência e em determinados valores. Então, acho que todo mundo já passou por isso. No caso, o gerente do banco que me conhecia, ele ligou: escuta, você fez tais compras assim, assim, assado? Fiz ou não fiz? Então, isso é algo previsto legalmente ou são medidas que os bancos têm utilizado na tentativa de defesa, justamente para não levarem um processo, na verdade, também. De que maneira isso está situado no espectro legal da coisa? Não é ilegal, não. E até seria o ideal que o banco, a gente percebe, os bancos de uma forma geral, a gente percebe que eles têm muitas falhas, né? Em alguns determinados momentos, eles estão ali muito bem preparados para proteger o cliente. Então, assim, fizeram uma compra diferente do perfil do cliente, eles já bloqueiam. Tem outros momentos que eles deixam passar. Então, assim, eu venho percebendo que a conduta dos bancos nesse sentido tem aumentado, questão de ligar, para se precaverem mesmo, e eles estão corretos. Porque eu fico satisfeito quando o gerente que eu conheço me liga e fala assim: você fez assim? Não, desculpe, não. Eu também fico super satisfeita, eu não acho ruim, porque tem que ser feito, tem que ser dessa forma, né? É bom para o banco e é bom para o cliente, porque a gente percebe realmente que
a ferramenta deles de segurança ainda é muito falha, de modo geral, de todos os bancos. Porque não dá para entender. Por exemplo, agora um exemplo meu mesmo, que eu passei isso na pele. Meu cartão foi... Até hoje eu não descobri o que foi, se foi clonado, se foi... Não sei o que aconteceu. Eu sei que em menos de 30 minutos fizeram várias compras no meu cartão, assim, passou de R$4.000 em menos de 30 minutos. E eu não recebi uma mensagem no meu celular, nada. Não sei o que passou pela minha cabeça, que eu falei, deixa eu olhar aqui meu aplicativo, deixa eu ver quanto que eu gastei esse mês. E fui olhar. Eu, gente, mas eu não gastei nada hoje, como assim? Liguei imediatamente pro meu gerente. E ele falou, não, Carla, a gente vai bloquear agora. Então, e já tem outros casos que vou tentar passar uma compra. Ai, Carla, não foi negado porque a gente viu que não era o seu perfil. Eu falei, pois é, mas sou eu que estou tentando comprar. Então, assim, a gente não... Ainda tem falha, né? Ainda tem umas falhas, assim, nessa segurança, mas eu acho muito válido. E não acho que fere código de proteção de dados, código de proteção de dados não fere, porque é uma segurança a mais para o cliente também, né? Considerando que o sistema de segurança de todos os bancos ainda são muito falhos. Eles funcionam pontualmente, ao meu ver, assim, pela minha experiência. Eu não estou nem falando de clientes, estou falando pela minha experiência, assim, já passei muitas coisas que não tem lógica, assim. Então, eu acho que nessa perspectiva, assim, do consumidor final, eu acho que é muito bom, porque aí ele fica sabendo, né, o que está acontecendo. Olha, vou tentar. Então, é bom e percebe-se que é um cuidado dos bancos, né, com os clientes. Então, eu vejo como vantagem. Bom, nós estamos agora em 16 horas e 54 minutos e falando a respeito justamente da Black Friday. Não só da Black Friday, na verdade o escopo, o objetivo do programa é falar a respeito desses golpes que podem atingir as pessoas, na verdade, qualquer época do ano. Mas nesse período, e depois da Black Friday vem Natal, Ano Novo, as liquidações, depois queima de estoque que vem normalmente e as ofertas que são apresentadas. Eu gostaria de pedir algumas observações, já no sentido de ir finalizando o nosso programa de hoje. Eu tenho a impressão, já sendo um pouco pretensioso no sentido da observação que foi feita, eu acho que a primeira grande observação que os três vão fazer é exatamente com relação à prevenção. Doutora. Com certeza. Prevenção, todo cuidado é pouco, tá? Consumidores... Inclusive, a gente está falando para esse Brasilzão aí, que é, né, um país continental. Então, onde a gente tem diversos tipos de consumidores, alguns com muito acesso à informação, outros nem tanto. Então, fica o recado. Evitem clicar em todo tipo, qualquer link. Outra coisa muito importante, você realizar a compra através da rede social, clicar naquele link, às vezes é um link, ok, limpo, só que geralmente os últimos golpes que estão correndo por meio desses links da rede social. Então, tenta não clicar na rede social, vai para o link oficial. Tá? Gerenciamento também dos cartões dos filhos, porque hoje em dia o serviço, né, o sistema financeiro oferece esse tipo de serviço, então orientar também as nossas crianças e adolescentes, embora seja uma discussão que eles podem comprar ou não, mas é um serviço que está sendo disponibilizado, então vamos ter cuidado aí. E, assim, ainda dentro desse assunto, a Black Friday ela não é uma obrigação para as lojas. Então, as lojas que estão fazendo, que têm uma responsabilidade, tá? Que estão aderindo a esse sistema por causa das promoções, porque também é benéfico, vamos ter responsabilidade, mais conhecimento, responsabilidade social. Eu vou invertendo um pouquinho o fluxo agora com a doutora Carla para essas observações. Tá. Então, realmente as minhas observações são essas. Façam pesquisa de preço antes, fiquem atentos à reputação daquela loja. E uma dica também muito legal, já que a gente estava falando de cartão de crédito, quando você fizer a sua compra,
certifique-se de que não está ticado lá para os seus dados ficarem salvos para uma próxima compra. Sempre lembre de não ticar ali, não deixar registrado que você quer que fique salvo os dados do seu cartão para uma próxima compra. Essa é uma dica também muito importante. E assim, pesquisem, façam pesquisa de preço, pensem, se organizem, porque a Black Friday é sim uma grande oportunidade, mas também pode ser uma grande cilada. Então, o que eu posso dizer, acredito que é isso. Pesquisa de preço, acho que é a peça-chave. Aliás, doutora Ana Carla, só fazendo uma observação aqui, que eu me lembrei disso, com relação à questão dos links, ou até de anúncios que chegam e até quando vem pelas redes sociais, né? Promoção, por exemplo, de venda de passagens. Aí, vou de novo citar a esposa. Ela assim, tem uma promoção boa, entra no site da companhia aérea, não faz pelo link. E aí, geralmente, prevenção, não aparece. Então é um tipo de prevenção também. Outra dica, Cadu, se você me permite, gente, rede social da empresa, onde os comentários são bloqueados, cuidado. Não vou dizer que 100% cilada, mas cuidado, tá? É mais um indício. Doutor Daniel? Verdade. Falar por último é sempre mais fácil, né? Porque a gente só complementa o que já foi falado. Cadu, é de fato isso que já foi falado pelas colegas. A prevenção é o melhor remédio e, não sendo possível prevenir ou tendo dúvida na hora da prevenção, o advogado deve ser acionado, o advogado da sua confiança deve ser procurado para te auxiliar nesse processo, tanto antes quanto depois. É importante esse auxílio, seja para via administrativa, seja para via judicial, para que você possa ser amparado e possa ter o seu direito resguardado. Pois, como foi mencionado aqui ao longo da entrevista, alguns prazos são decadenciais e o seu direito pode perecer, você pode perder o seu direito por uma falha, por uma falta de ação no momento adequado. Então, percebeu alguma falha, percebeu algum indício de problema, procure imediatamente o advogado da sua confiança, que ele vai te assessorar e vai te dizer qual é o melhor caminho. São as dicas que nós temos para hoje, são 16 horas e 59 minutos. Lembrando que logo mais às 6 horas da tarde você terá o Jornal da Justiça, que tem transmissão pela TV Justiça e também simultânea aqui com a Rádio Justiça. E você vai conferir, o Supremo Tribunal Federal marca para amanhã um novo depoimento do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. A convocação é resultado das contradições do depoimento dele à Polícia Federal. O Superior Tribunal de Justiça define que medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser aplicadas sem limite de prazo. O Ministério Público Federal apura desrespeito do direito de uso do nome social por jovens e adolescentes no Enem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publica o primeiro acórdão com resumo escrito por inteligência artificial em linguagem simples. No Dia da Consciência Negra, a importância do combate ao racismo e ao preconceito e a transformação de vidas por meio da literatura. O projeto de formação de leitores dentro de unidades prisionais. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, dia 20 de novembro, começa logo mais às 18 horas, pela TV Justiça e aqui pela Rádio Justiça. Eu gostaria de agradecer no nosso debate de hoje no Justiça na Tarde, que já está chegando ao final, a presença da doutora Ana Carla Gomes, advogada atuante na área civil, especialista em Direito Constitucional, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-DF, doutora Carla Siminotti, advogada, pós-graduada em Processo Civil e pós-graduada em Direito do Consumidor. E o doutor Daniel Roriz, advogado especialista em Direito Material e Processual Civil. Muito obrigado aos três pela presença e pelo brilhante debate que tivemos no nosso Justiça na Tarde de hoje, que vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na Rádio Justiça, aqui você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.